Olá pessoal, eu sou o professor Maicon Freitas e vou trabalhar com vocês a disciplina Gestão da Qualidade do Ar. Eu sou especialista em meio ambiente e tenho um mestrado em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Para que possamos ter um bom aproveitamento das aulas, peço que utilizem papel e caneta para anotar as dúvidas que possam surgir e depois vocês podem postá-las nos fóruns de discussão. Lembrando que cada fórum é referente a uma unidade. Então preste atenção para postar a sua dúvida no fórum correto. O cronograma da disciplina, o plano de ensino e todos os materiais complementares da disciplina estão disponíveis na nossa sala virtual. Então confiram lá para não perder nenhuma data importante, ok? Esperamos que essa disciplina possa atender suas expectativas, contribuindo para que você seja um ser humano consciente e um bom técnico em meio ambiente. Nesta aula, vamos estudar os conceitos e definições que envolvem a atmosfera e como ela vem sendo prejudicada pela poluição. Também vamos destacar as principais fontes de poluição e as consequências para o meio ambiente e para o ser humano. Muito bem, pessoal. Para introduzirmos o conteúdo, devemos destacar que a poluição do ar é um fenômeno recorrente, principalmente da atividade humana em vários aspectos. Podemos destacar aqui alguns fatores que contribuem para isso. Preste atenção. Rápido crescimento populacional, industrial e econômico, concentração populacional e industrial, hábitos da população. Bom, mas o que é a poluição do ar? Vamos adotar a seguinte definição. A poluição do ar é caracterizada pela presença demasiada de gases tóxicos e partículas líquidas ou sólidas no ar, que são lançadas por escapamentos dos veículos, das chaminés das fábricas, das queimadas, dentre outros. Toda essa poluição lançada no ar pode prejudicar a saúde das pessoas e alterar as condições normais da atmosfera. Existe um processo natural muito importante chamado autodepuração, que consiste em diluir as concentrações aceitáveis de todas as substâncias lançadas nos nossos 3 recursos naturais básicos. Quais são eles? O solo, o ar e a água. No entanto, em alguns lugares, as emissões de poluição estão exageradas e começam a ameaçar nosso planeta pelo esgotamento desta capacidade de autodepuração. O agravamento do problema se deu pelo aumento da concentração populacional nos centros urbanos. Isso fez aumentar também a quantidade de resíduos lançados, aumentando os níveis de poluição. Estes são os grandes desafios que enfrentamos hoje, porque o homem está demorando muito para solucionar esse problema da poluição e esperamos que não seja tarde demais. Vou apresentar aqui algumas soluções que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e resolver ou pelo menos minimizar os problemas gerados pela poluição. Primeiro, a população tem que se conscientizar e minimizar a geração de resíduos. Também tem que definir e aplicar formas corretas de tratamento e de disposição dos resíduos gerados. Além disso, tem que desconcentrar os grupos humanos e suas atividades econômicas poluidoras. Mas a solução de melhor resposta e que já vem sendo aplicado é o desenvolvimento tecnológico dos processos e produtos industriais e de beneficiamento que vem causando menor impacto aos recursos naturais da Terra. Muito bem, pessoal. Diante de tudo isso, devemos conhecer melhor a atmosfera, que é nosso foco na disciplina. A atmosfera é a denominação dada à camada ou massa de gases que envolve a Terra, onde permanentemente ocorrem reações químicas e que é constituída principalmente de nitrogênio e oxigênio. Ela absorve uma variedade de sólidos, gases e líquidos provenientes de fontes naturais e industriais, que podem se dispersar, reagir entre si ou com outras substâncias já presentes na atmosfera. A existência da atmosfera é extremamente importante para a vida na Terra. Para fins didáticos, ela foi dividida em algumas camadas, que são a troposfera, a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igualitária e sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que se afasta da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam.
Vamos ver as características de cada camada da atmosfera. Primeiro, a troposfera. É a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Ela é composta basicamente pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera, que são nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a atingir cerca de 17 quilômetros nas regiões trópicas e pouco mais que 7 quilômetros nas regiões polares. Segundo, vamos ver a estratosfera. É a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, mais conhecida como camada de ozônio, podendo chegar a até 50 quilômetros de altura. A estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera não é propícia para a presença do homem. Contudo, no dia 14 de outubro de 2012, o austríaco Felix Baumgartner saltou de uma altura de 39 quilômetros, impressionando o mundo todo. Porém, para isso, ele precisou de uma roupa especial que garantisse a sua respiração. Temos também a mesosfera. Com alturas de até 80 quilômetros, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno dos menos 100 graus. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, ponto da troca de calor entre as duas. Vamos ver também a termosfera. É a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000 graus, e se tornando assim a camada mais quente da atmosfera. Temos também a exosfera, que é a nossa última camada aí. É a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. A troposfera, que é a camada da atmosfera que vai do solo até 12 quilômetros de altitude, e chama a atenção do homem por ser o lugar de maior concentração de poluição. No entanto, mais recentemente, a estratosfera, que vai de 12 km a 50 km de altitude, se tornou muito importante, por se tratar da parte da atmosfera onde está a camada de ozônio, que serve para filtrar os raios ultravioletas e proteger a Terra dos índices indesejáveis de radiação. Essa camada de ozônio pode ser destruída pela emissão de poluição e causar doenças ao ser humano, principalmente o câncer de pele. Devemos destacar que a temperatura na troposfera, na sua condição normal, decresce com a altitude, favorecendo a ascensão da poluição, e isso é importante para a diluição das substâncias lançadas no ar, a autodepuração, falada anteriormente. Alguns processos naturais podem alterar essa condição normal de autodepuração, como a inversão térmica, que consiste no ar frio, que geralmente está nas camadas mais altas, passar para as camadas mais baixas, aprisionando os poluentes e dificultando a sua dispersão. Geralmente isso acontece no inverno e na parte da manhã. Nós vamos estudar esse problema com mais detalhes um pouco mais à frente. As unidades usualmente usadas para expressar a concentração de gases na atmosfera são o ppm, partes das substâncias por milhão de partes do ar, e o micrograma da substância por metro cúbico do ar. Já que nós já vimos um pouco sobre a atmosfera, agora vamos estudar um pouco mais a poluição do ar. A poluição do ar pode ser definida como o resultado da alteração das características físicas, químicas e biológicas normais da atmosfera, de forma a causar danos ao ser humano, à fauna, à flora, aos materiais ou restringir o pleno uso e gozo da propriedade ou afetar negativamente o bem-estar da população. Portanto, a poluição ocorre quando a alteração resulta em danos reais ou potenciais.
Dentro desse conceito, pressupõe-se a existência de níveis de referência para diferenciar a atmosfera poluída da atmosfera não poluída. O nível de referência sob o aspecto legal é denominado padrão de qualidade do ar. A Resolução CONAMA número 3, de 28/6/1990, estão descritas os padrões para todo o território nacional. Os poluentes considerados foram partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, fumaça, partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio. Nesta resolução foram estabelecidos padrões primários destinados à proteção da saúde pública e padrões secundários para a proteção do meio ambiente em geral e do bem-estar da população, bem como os métodos de referência a serem utilizados nas medições. O poluente atmosférico é qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa e de energia que, presente na atmosfera, pode torná-la poluída. Principalmente nos grandes centros urbanos e industriais, são frequentes os dias em que a poluição atinge níveis críticos. Os escapamentos dos veículos automotores emitem gases como o monóxido e o dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e os hidrocarbonetos. As fábricas de papel e cimento, indústrias químicas, refinarias e as siderúrgicas emitem óxidos sulfúricos, óxidos de nitrogênio, enxofre, partículas metálicas, chumbo, níquel e zinco, e substâncias usadas na fabricação de inseticidas. Produtos como os aerossóis, espumas plásticas, alguns tipos de extintores de incêndio, materiais de isolamento de construção, buzinas de barcos, espumas para embalagem de alimentos, entre vários outros, liberam clorofluorcarbonos, são os CFCs. Os poluentes atmosféricos podem ser classificados de acordo com alguns fatores, como vamos ver aqui agora. Primeiro, o estado físico, material particulado, gases e vapores, e também a origem, que são os poluentes primários emitidos já na forma de poluentes. Poluentes secundários formados na atmosfera por reações químicas ou fotoquímicas. Temos também a classe química, que são os poluentes orgânicos e poluentes inorgânicos. Bom, pessoal, o material particulado são as partículas sólidas ou líquidas emitidas por fontes de poluição do ar ou mesmo aquelas formadas na atmosfera, como as partículas de sulfato e, quando dispersas no ar, formam os chamados aerossóis. O tamanho da partícula de interesse da poluição do ar está na faixa de 0,01 a 100 micrômetros. A maneira de formação do material particulado pode ser classificado pela sua formação, como poeiras, por exemplo, partículas sólidas geralmente formadas por processos de desintegração mecânica, moagem, britagem, etc. As partículas formadas são geralmente não esféricas. Temos também os fumos, partículas sólidas formadas por condensação ou sublimação de substâncias gasosas originadas da vaporização, sublimação de sólidos. A formação dos fumos é usualmente acompanhada de reações químicas, ou seja, a oxidação no caso de fumos metálicos. Temos também a fumaça, partículas principalmente sólidas, usualmente vindas da combustão de combustíveis fósseis, materiais asfálticos ou madeiras. Contém fuligem, partículas líquidas e, no caso da madeira e carvão, uma fração mineral, que são as cinzas. A névoa, partícula líquida produzida por condensação ou por dispersão de um líquido. É importante destacar que as fontes de poluição são entendidas como qualquer processo natural ou artificial que possa liberar ou emitir substâncias para a atmosfera de forma a torná-la poluída. Pessoal, entre as fontes geradas pelo homem de poluição do ar, podemos destacar essas que eu vou citar aqui. Processos e operações industriais, automóveis e caminhões, queima de combustíveis, queimadas, incineração de lixo, cigarro, entre outros. Alguns tipos de indústrias se caracterizam pela emissão principalmente de material particulado, como a mineração. Outras pela emissão de gases e vapores, as indústrias químicas e petroquímicas.
Dentre as fontes de emissão de poluição, vamos destacar dois tipos básicos, que são as específicas e as múltiplas. As fontes específicas são fixas em determinado território, ocupam na comunidade uma área pequena e permitem uma avaliação individual. As indústrias são exemplos de fontes específicas. As fontes múltiplas podem ser fixas ou móveis, geralmente se dispersam pela comunidade, oferecendo grande dificuldade de serem avaliadas uma a uma. Um exemplo de fonte múltipla são os veículos automotores. Nesta aula, vamos dar um destaque maior para as fontes específicas de poluição, principalmente a poluição gerada pelas indústrias. A quantidade e qualidade dos poluentes emitidos por este tipo de fonte depende de vários fatores relacionados à fabricação. O tipo, matéria-prima e combustíveis envolvidos no processo, a eficiência do processo, o produto fabricado e o grau de medidas de controle de emissão influi diretamente no tipo e concentração do poluente expelido. O tempo e o espaço podem determinar a concentração de poluentes lançados na atmosfera. Percebemos isso quando analisamos a mesma emissão sob as mesmas condições de lançamento no ar e são produzidas concentrações diferentes no mesmo lugar. Isso pode ser influenciado pelas condições meteorológicas presentes na região, como a velocidade, direção dos ventos, a umidade do ar, o regime de chuvas, dentre outros. A topografia da região também exerce papel importante no comportamento dos poluentes. Fundos de vales são locais propícios para o aprisionamento dos poluentes e, principalmente, quando ocorre o fenômeno da inversão térmica. Em locais onde as chuvas são abundantes, a qualidade do ar pode ser maior, pois a chuva é um importante agente de autodepuração. Vamos destacar e conhecer agora alguns poluentes com maior detalhe, conhecendo sua composição, suas fontes geradoras e seus efeitos. Primeiro, o monóxido de carbono. É um gás incolor, inodoro e insípido, e é o poluente característico dos grandes centros urbanos. Sua fonte principal são os veículos automotores, mas estão presentes em qualquer combustão, em maior ou menor quantidade, dependendo de sua qualidade. A presença do monóxido de carbono indica uma combustão incompleta. Seu principal efeito é a redução da habilidade do sistema circulatório de transportes oxigênio, devido à sua maior afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio, formando a carboxiemoglobina, ao invés da oxihemoglobina, que leva oxigênio para os tecidos. Temos também o dióxido de enxofre, o nosso SO2. Ele é um gás incolor que provém principalmente da queima de combustíveis fósseis que contém enxofre, que na combustão se transforma em óxido de enxofre, sendo estes constituídos principalmente por SO2. É um gás irritante das vias respiratórias e é capaz de produzir broncoconstrição. Temos também o nosso dióxido de nitrogênio, o NO2. É um gás cuja fonte principal de emissão é a combustão, onde o nitrogênio do combustível se associa ao oxigênio do ar, nas altas temperaturas da câmara de combustão. Os efeitos dizem respeito ao aumento da resistência à passagem de ar nas vias respiratórias, danos ao transporte normal de gases entre o sangue e os pulmões. Temos também os hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos voláteis. Os hidrocarbonetos gasosos, como um todo, não causam preocupação com relação a efeitos diretos à saúde, mas são importantes de uma forma indireta, pois participam da reação fotoquímica, produzindo outros compostos agressivos, como os aldeídos. Esses compostos causam desde irritação dos olhos e vias respiratórias até pneumonia e, em altas concentrações, são compostos letais. Alguns hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos também causam impacto direto à saúde, como o benzeno, por exemplo. Esse composto provém principalmente da emissão de carros e gasolina, do armazenamento de gasolina, de refinarias de petróleo e de algumas indústrias químicas. Seus efeitos à saúde estão relacionados com o processo de formação do sangue. Exposição prolongada pode resultar em redução substancial do número de células vermelhas. Temos também o ozônio e outros oxidantes fotoquímicos.
Os oxidantes fotoquímicos resultam de uma série de reações químicas complexas que ocorrem na atmosfera, envolvendo principalmente hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, sob a ação de luz solar e em condições meteorológicas propícias, calmaria e inversão térmica. São constituídos principalmente de ozônio, maior quantidade, e aldeídos. Temos também o material particulado. O material particulado presente na atmosfera é de origem diversificada e sua composição e concentração dependem do período, local e hora considerados. E os efeitos à saúde dependem dessa composição e concentração. As partículas de diâmetro menor que 10 micrômetros são as de maior interesse para a saúde, pois podem atingir os alvéolos pulmonares. O material particulado, em presença de outros gases, exerce efeito sinérgico para alguns gases, como é o caso do dióxido de enxofre. E por último, e não menos importante, temos aí o chumbo, material particulado que ocorre com bastante frequência nos centros urbanos. O chumbo é utilizado na produção de baterias eletroquímicas, como aditivos de gasolina, em pigmentos e etc. A concentração de chumbo nos centros urbanos está associada principalmente à emissão de veículos a gasolina que usam chumbo como aditivo. Felizmente, no Brasil esse aditivo tem sido substituído pelo álcool etílico. O chumbo se acumula nos ossos e tecidos moles, podendo causar anemia, danos ao sistema nervoso central, fadiga, convulsão e etc. Muito bem, pessoal. A emissão excessiva de poluentes tem provocado sérios danos à saúde, como problemas respiratórios, bronquite crônica e asma, alergias, lesões degenerativas no sistema nervoso ou em órgãos vitais e até câncer. Esse distúrbio agravam-se pela ausência de ventos e no inverno com o fenômeno da inversão térmica. Agora vamos detalhar um pouco mais os fenômenos naturais que agravam os problemas da poluição e os fenômenos naturais que são atingidos pela emissão de poluentes e sofrem alterações no seu comportamento normal. Primeiro vamos falar sobre a inversão térmica. Esse fenômeno é mais comum nas grandes cidades, onde existe uma grande concentração de indústrias, principalmente aquelas cercadas por serras. Isso ocorre quando o ar frio mais denso não se aquece na superfície e não consegue circular para cima, ficando aprisionado nas camadas mais baixas da atmosfera. E isso faz reter a poluição também nas camadas mais baixas, onde está a população. Esse fenômeno se intensifica durante o inverno, pois nessa época do ano, em virtude da perda de calor, o ar próximo à superfície fica mais frio que o da camada superior, influenciando diretamente na sua movimentação. O índice pluviométrico, que são as chuvas, também é menor durante o inverno, fato que dificulta a dispersão dos gases poluentes. A inversão térmica é um fenômeno natural e pode ser observado em áreas rurais onde não existem indústrias. No entanto, sua intensificação e seus efeitos nocivos se devem ao lançamento de poluentes na atmosfera, o que é muito comum nas grandes cidades. As consequências mais comuns para o ser humano são doenças respiratórias, irritações nos olhos e intoxicações. E para minimizar esse problema, é necessário utilizar biocombustíveis, fiscalização de indústrias, redução das queimadas e políticas ambientais mais eficazes. Outro problema gerado pela poluição é a redução da camada de ozônio. A camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, que são extremamente prejudiciais à vida. Ela está situada na faixa de 15 e 50 km de altitude. Esta camada funciona como uma espécie de escudo protetor para o planeta Terra, pois absorve cerca de 98% da radiação ultravioleta de alta frequência emitida pelo Sol. Sem esta camada, a vida humana em nosso planeta seria praticamente impossível de existir. Em 1983, pesquisadores descobriram que havia um buraco na camada de ozônio sobre a área da Antártica. Este buraco tinha cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na década de 1980, outros buracos de menor proporção foram encontrados em vários pontos do planeta. Com o passar do tempo, esses buracos foram crescendo, principalmente o que fica sobre a Antártica, sendo que, em setembro de 1992, chegou a totalizar 24,9 milhões de quilômetros quadrados. A reação química dos CFCs
com o ozônio é a principal causa dos buracos e os CFCs estão presentes principalmente em aerosóis, ar-condicionado, gases de geladeira, espumas plásticas e solventes. Os CFCs entram em processo de decomposição na estratosfera através da atuação dos raios ultravioletas, quebrando as ligações do ozônio e destruindo suas moléculas. A existência de buracos na camada de ozônio aumenta a radiação que chega ao solo, podendo provocar câncer de pele nas pessoas e outras doenças. O buraco na camada de ozônio também tem uma leve relação com o aumento do aquecimento global. Na década de 1990, alarmados com a gravidade do problema ambiental, que estava aumentando a cada dia, órgãos internacionais, governos e instituições ligadas ao meio ambiente buscaram tomar medidas práticas para evitar o aumento do buraco na camada de ozônio. Os CFCs foram proibidos em diversos países e seu uso descontinuado aos poucos em outros. Com isso, houve uma queda no crescimento dos buracos. Em setembro de 2011, o tamanho era de 26 milhões de quilômetros quadrados. Ainda é um problema, porém o ritmo de crescimento diminuiu muito. O consumo de substâncias que provocam a destruição da camada de ozônio também diminuiu consideravelmente no mundo todo. Em 1992, era de cerca de 690 mil toneladas, passando para cerca de 45 mil toneladas em 2011. Com a intensificação da fiscalização e conscientização dos consumidores, espera-se que este número caia ainda mais. De acordo com cientistas, a camada de ozônio deve se normalizar por volta de 2050, caso a redução no uso dos CFCs continue no mesmo nível. Temos também o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa é a elevação da temperatura da Terra, provocado pela introdução na atmosfera de excessivas quantidades de gases estranhos. O principal agente causador do efeito estufa é o gás carbônico, CO2, resultante da combustão do carvão, lenha e petróleo. Apesar de o efeito estufa ser figurado como algo ruim, é um evento natural que favorece a proliferação da vida no planeta Terra. O efeito estufa tem como finalidade impedir que a Terra esfrie demais, pois se a Terra tivesse a temperatura muito baixa, certamente não teríamos tantas variedades de vida. Esse efeito é semelhante a dos vidros fechados de um carro exposto ao sol. O vidro permite a passagem dos raios solares, acumulando calor no interior do veículo, que fica cada vez mais quente. Em razão de os gases se acumularem na atmosfera, a irradiação de calor na superfície fica retida na atmosfera e o calor não é lançado para o espaço. Dessa forma, essa retenção provoca o efeito estufa artificial. Vamos seguir a lógica da figura. Com o intenso crescimento da emissão de gases e também de poeira que vão para a atmosfera, certamente a temperatura do ar terá um aumento considerável em médio prazo. Caso não haja um retrocesso na emissão de gases, esse fenômeno ocasionará modificações no espaço natural e automaticamente na vida do homem. As consequências desse fenômeno são catastróficas, como o aquecimento e a alteração do clima, favorecendo a ocorrência de furacões, tempestades e até terremotos, ou o degelo das calotas polares, aumentando o nível do mar e inundando regiões litorâneas, ou afetando o equilíbrio ambiental com o surgimento de epidemias. Outro problema é a chuva ácida. A queima incompleta dos combustíveis fósseis pelas indústrias e pelos veículos produz o gás carbônico, junto com outras formas oxidadas do nitrogênio e do enxofre, que são liberados para a atmosfera. Juntando o dióxido de enxofre e o vapor d'água, forma-se o ácido sulfúrico, que cai sobre a superfície terrestre em forma de chuva. As consequências disto são a acidez dos lagos, ocasionando o desaparecimento das espécies que vivem neles, o desgaste do solo, da vegetação e dos monumentos. Pessoal, espero que tenham compreendido um pouco mais sobre a atmosfera, a poluição e seus efeitos. Então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.